Quais são as vantagens, as desvantagens, os desafios que tem, então, um atendimento online? Limitações técnicas, eu já tive. Inclusive, a semana passada, eu fui fazer um atendimento. Nossa, foi muito difícil, porque a conexão da pessoa estava muito ruim, muito fraquinha. Então, eu escutava aos luxos. Entenderam? Eu escutava as coisas aos soluços e estava terrível, não conseguia. Eu estava, meu Deus, como assim? Como que eu vou conseguir ouvir isso até o final se eu estou ouvindo tudo aos soluços? Então, às vezes, isso acontece. Se a conexão da pessoa não for boa, você tem que avisar antecipadamente ela, mandar uma mensagem, dizer para ela assim: olha, faz um favor para mim. Tenta encontrar o melhor sítio de rede de internet na sua casa. Ou tenta usar um computador com cabo ligado, um computador com internet a cabo, porque é mais estável. Faça isso para a gente poder ter um atendimento melhor. Então, essa limitação técnica, que é a qualidade da internet, né, e o conhecimento também, às vezes, das redes sociais, acaba dificultando. Por exemplo, se você eu marcava anteriormente consultas via Zoom. Gente, foi a pior coisa que eu fiz. Por quê? Porque a maior parte das pessoas, eu atendia muitas mulheres já com uma idade um pouquinho mais avançada e que não entendiam tanto de plataformas digitais. Então, quando elas iam, elas não conseguiam entrar na reunião, entravam já atrasada, isso atrasava o meu dia. Às vezes elas não conseguiam ouvir, às vezes elas não conseguiam falar. Isso era tão ruim para mim. E eu tirei isso resolvendo de uma forma bem simples. Eu fiquei pensando, o que essas mulheres têm acesso todos os dias? O telemóvel, WhatsApp. Então, em vez de eu fazer um atendimento pelo Zoom, eu vou fazer um atendimento via videochamada de WhatsApp. Aí tinha um segundo ponto, e aqui eu já estou trazendo para vocês estratégias que podem melhorar os vossos atendimentos. Tinha um segundo ponto. Às vezes você está atendendo uma pessoa e tem alguém te ligando. E isso é muito chato, porque corta a sua voz para a pessoa. Então, como eu resolvi? Gente, olha, eu sou a rainha dos telemóveis, tá? Eu resolvi isso com um telemóvel especial só para fazer um atendimento. Porque daí ninguém vai me ligar naquele atendimento. Ele só tem redes sociais, ou seja, só tem WhatsApp. Ele não tem um número de telefone para as pessoas estarem me ligando, da Iberdrola, da Mel, sei lá, de tudo quanto é rede, né? Que eles ligam para a gente, falando com a gente. Não tem isso. Então, eu estou conectada ali com a pessoa, fazendo uma chamada de vídeo. E aí, isso facilita. Então, tem um ponto muito bom, que é todo mundo sabe mexer no WhatsApp. Mal por mal, se você for atender uma paciente sênior, ela já fez uma videochamada para um neto, para um filho, então ela sabe como funciona. Vai ser fácil para ela, não tem que ativar e desativar a câmera, que as coisas são mais complexas. E, enquanto isso, você usa o computador para fazer o diagnóstico dessa paciente, para estar escrevendo as coisas importantes, para depois poder enviar para ela o relatório do atendimento dela. E caso você não faça relatório de atendimento, vou dizer que você está cometendo um grande erro, viu, terapeuta? Por isso, talvez o seu atendimento não tenha tanto resultado consciente para o paciente. Às vezes você pode pensar que o paciente sai de lá achando que fez muita coisa, mas como ele não tem como ele olhar tudo que foi feito, ele sente que não fez nada, só ficou bem, só fiquei melhor, sabe? Então isso é muito importante também. Mas não vamos falar disso nessa live aqui. Então, outra coisa também que acaba acontecendo, né, é a questão da gente poder ter uma sensibilidade. Por isso que eu sempre falo sobre atendimento online, você precisa ter uma sensibilidade maior para estar atendendo. Eu consigo numa sala, num Zoom, mesmo em atendimento coletivo, que é uma das coisas que a gente também vai falar aqui hoje, às vezes você está com um monte de pessoas e, de repente, você fala assim, como que eu consigo ajudar um grupo coletivo de pessoas, né, na internet? Você consegue se você tiver sensibilidade. Então, no meio do atendimento, você é capaz de ver pequenas nuances, vibrações tissulares, né? Eu ensino isso muito dentro da formação, as pessoas verem as vibrações tissulares, verem quais são as expressões que aquele paciente está fazendo na tua frente, a forma de mexer as mãos, como ela está nervosa, como ela está calma, isso tudo ajuda a gente a ter um melhor resultado com o nosso paciente, a entender. E também existem algumas ferramentas que ajudam a fazer isso. Por exemplo, se você usar um rapport, alguém aqui não sabe o que é rapport? Pergunta que eu respondo. Mas por via das dúvidas eu vou responder. É uma das técnicas que a gente usa de comunicação não verbal. E o rapport é você usar o neurônio espelho do seu paciente. Raras exceções, existem pessoas que não têm o desenvolvimento do neurônio espelho, como o autismo.
Mas se você não estiver atendendo alguém que não tenha essa capacidade de ter o neurônio espelho ativado, né, que ele não esteja obstruído, você consegue se comunicar com a pessoa com o mesmo tom de voz, usando o mesmo ritmo que ela, e se colocando e estabelecendo uma conexão, fazendo também um exercício quebra-gelo com aquele paciente, e depois colocando, né? A gente usa normalmente as 5 perguntas do poder. Essas 5 perguntas vão fazendo com que o paciente vá entendendo o que está acontecendo com ele, nos traumas conscientes e os traumas subconscientes. Então, isso é um dos objetivos também que vai ajudando a gente a ter um melhor resultado com o nosso paciente. Para quê? Para que a internet não pareça um bloqueio, uma parede, mas pareça um convite para que ele possa voltar a viver a vida que ele merece. Então, esses são os principais desafios que vocês precisam conseguir compreender sobre o atendimento online, que foi o nosso primeiro aqui dos nossos temas. Então, no primeiro tema, só reformulando aqui tudo que a gente falou hoje, para quem chegou mais tarde, o que eu falei? Eu falei sobre o atendimento online ser uma das 3 áreas para atuar como terapeuta do tratamento da ansiedade e depressão, então, o atendimento online, e que o atendimento online traz flexibilidade de horário para o terapeuta e para o paciente. Falei sobre o acesso dos pacientes ser para além das regiões, você conseguir ter acesso a pacientes de diferentes regiões e você poder continuar sem precisar pausar quando você faz uma viagem ou tem que fazer um deslocamento para resolver alguma coisa, aquele atendimento, não precisa quebrar a sua agenda, né? E os desafios, falei de limitações técnicas, a dificuldade de você conseguir interagir com aquele paciente também, às vezes você não estabelece uma boa conexão. Disse também para vocês que a minha ferramenta preferida é exatamente o WhatsApp para a gente conseguir ter esse bom atendimento, melhor atendimento com aquele paciente, que assim facilita bastante. Tá num lugar silencioso, com pouco ruído, com pouca movimentação, para ele sentir que ele está seguro, contando a história dele também, é algo bastante importante, tá?